partindo da nobreza do barão de Mauá. Antevendo sua grandeza, uma cidade iria brotar em terras virgens do Pilar. Olá, meu nome é Elaine Bresse e hoje nós estamos aqui para apresentar o portfólio desse semestre, onde a proposta foi nós fazermos um jornal informativo, onde falássemos sobre uma notícia relacionada à nossa cidade, aos arredores, algo que impactou durante décadas e até hoje, atualmente, traz o impacto dessas mudanças na sua região. E eu escolhi falar um pouquinho sobre Mauá. Ela era uma capital da porcelana. Quando ela foi fundada, o desenvolvimento econômico principal daqui era a porcelana. Hoje, um dos maiores parques industriais do país foi o que ela se tornou. Então, nós temos o polo petroquímico Capuava-Mauá, que hoje é realmente a questão econômica que fomenta toda essa região. Fundada em 1954, Mauá é um dos municípios que pertence à região metropolitana do ABC Paulista. A formação do município ele remete aos séculos 17 e 18 e está ligada à fazenda do entorno da Capela de Nossa Senhora do Pilar. Então, no passado, Mauá chamava-se Pilar, posteriormente veio a ser chamada a cidade de Mauá. O progresso local ele teve início com a implantação da Estrada de Ferro de São Paulo, em 1867. Então, foi no início do século XX que surgiram as primeiras indústrias no povoado do Pilar, que mais tarde veio ser denominada Mauá. Aqui, então, nesse povoado, foi fundada várias fábricas de louça, uma muito conhecida na época chamada Viúva Grande Filhos, mais conhecida como Fábrica Grande, a primeira no ramo da localidade, de cerâmica, e até então predominava essas atividades da extração de lenha, carvão, bem como as olarias e as pedrarias da região. Então a indústria ela começou em torno da estação. A grande matriz para o desenvolvimento da cidade foi a estação ferroviária, que foi sendo possibilitado, viabilizando então o crescimento econômico da cidade em torno da cerâmica. A cerâmica e a serraria de Bernardo Morelli ficava do lado de baixo, em terras ricas em argila. A moagem de trigo, Norza e Rosana ficava do lado de cima da estação de ferro. Um pouco mais distante da estação ferroviária ficava a Fábrica Grande, atual Avenida Presidente Castelo Branco. Porém, podia-se chegar a ela a pé em poucos minutos. Uma outra fábrica de louça paulista que se instalou-se muito longe da estação do Pilar, mais tarde a estação de Mauá, na antiga Estrada das Pedreiras, que hoje nós conhecemos como Avenida Barão de Mauá. Mauá, então, ela fica conhecida nessa época como a grande capital de louça e de cerâmica da região, em razão dessa grande importância dessa atividade para o desenvolvimento local. Então, na década de 50, no século passado, é que se inicia então em Mauá uma grande migração, essa grande transformação de cidade produtora de cerâmica e porcelana. Começa a ser implantado o primeiro parque industrial mecânico e metalúrgico, petroquímico da região. Com a chegada da indústria petroquímica na cidade, marcada pela inauguração em 1954 da refinaria de exploração de petróleo da União, que viria a ser a refinaria de Capuava, a RECAP. E essa grande transformação ela coincidiu paralelamente com a emancipação política administrativa de Mauá. Por quê? Porque até então Mauá ela era um distrito de Santo André. E nesse mesmo período da implantação dessa primeira refinaria,
Esse distrito de Mauá, esse distrito de Santo André, que era Mauá, realiza então a sua emancipação. Mais tarde, outros setores se desenvolveram e desempenham, né, até hoje esse relevante papel na economia local, como de metalúrgica, por exemplo. É uma região onde a metalúrgica fomenta também a economia dessa região. O de materiais elétricos, de logísticas, porque aqui, com o passar do tempo, foi se instalando várias empresas nesse ramo, o de indústria química e o setor petroquímico. É hoje realmente a grande transformação que aconteceu na cidade de Mauá. O setor industrial, ele continua sendo o que mais gera empregos com a arrecadação de impostos na cidade de Mauá. Ainda hoje, a predominância em industriais químicas, petroquímicas, mecânicas e metalúrgicas. Então, as indústrias de maior porte que nós temos situados nos polos aqui em Mauá são os polos petroquímicos de Capuava e industrial de Sertãozinho. Esses são os dois grandes polos que aqui hoje fomenta a economia de Mauá. Entre as empresas que possuem sede ou filial em Mauá, está um dos principais polos industriais, a Associação do Condomínio Industrial Barão de Mauá, a conhecida Ciban. A Ciban é um dos pioneiros na cidade. Atualmente a Ciban conta com 80 empresas instaladas de diversos ramos de atividades, gerando empregos para aproximadamente 6.000 pessoas. Também temos a Alcan, do segmento de alumínio, a Greco Transportes, que também é muito forte aqui na região, do setor de logística. E o que predomina ainda da Fundação de Mauá no ramo da porcelana é a porcelana Schmidt, do segmento de porcelana de mesa. A Vitopel, da área de resina petrolífera para fabricação de papel e celulose. A Bandeirante Química, do setor de derivados de petróleo. Sertãozinho e Capuava, então, são realmente considerados os dois polos industriais mais desenvolvidos de Mauá. Já a área que abrange a refinaria da Petrobras é vista como o maior polo petroquímico da região. Então veja que interessante, Mauá inicia com esse processo econômico, desenvolvimento econômico de capital da porcelana e hoje passa a ser um dos maiores parques industriais do Brasil, inclusive. E para impulsionar ainda mais o crescimento industrial do município, o poder público ele tem procurado investir bastante na ampliação da malha viária da cidade, ou seja, o que inclui obras como o Rodoanel, bem como o prolongamento da Avenida Jacopêssego, Nova Trabalhadores, tudo em função de fomentar cada vez mais essa economia desses polos industriais hoje. Atualmente, a questão do desenvolvimento econômico, social, sustentável da cidade, ele ocupa um lugar central na definição das políticas públicas voltada para a promoção do desenvolvimento local. A atuação do poder público por meio de reformas da legislação, da reforma administrativa, políticas públicas, é imprescindível para a deflagração, para a disseminação, na manutenção de um processo de desenvolvimento sustentado, que permite a superação das enormes carências sociais ainda existentes na sociedade, apesar desse desenvolvimento que vem acontecendo. Bom, era essa a notícia, a mensagem que nós queríamos passar com essa questão da transformação dessa cidade, desse município que hoje nós residimos, onde nós trouxemos essa notícia que Mauá nasceu como a capital da porcelana e hoje é um dos maiores parques industriais do nosso país. Muito agradecida.